buenas noches, buen dia, buenas tardes, tudo em Boa espanhol. madrugada, Boa né? madrugada. Eu já não sei espanhol, né, Michelle? Eu vou Então, falar boa um tarde, português. bom dia, Português boa cuiabano. noite, bom tudo para vocês, nossos queridos podcasters. Está conversando Sementes Podcast, Cristina Soares aqui ao meu lado e eu, Michelle Dil. Ai, meu Deus do céu, hoje o programa tá babado. Tá babado, porque a pessoa é incrível, né, Michelle? Ai, gente Pensa, do céu. gente, Pensa numa mulher bonita. Ela já veio. Inteligente, já chegou com uma chegou luz. trazendo uma luz, uma beleza aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, exatamente. Mas eu preciso fazer os agradecimentos, Vamos fazer, né, nossos Michelle? oferecimentos. Estúdio 202. Quem nos fez ficar com essa make, viu, gente? Olha cabelo, isso, gente. Estúdio Olha 202. isso aqui, gente. Eu podia até amarrado. Olha que rabão, olha que cabelo. Olha Mas que o tudo. Ivan disse que o seu cabelo era pra ficar solto. Então vai ficar solto, né, Ivan? Porque senão ele, ó, xixa minha cabeça. Então, Estúdio 202, que fica lá no Goiabeiras. Facilidade, praticidade, beleza, bem-estar. E você sai como você sempre nasceu, belíssima. Exatamente. Amanda da Criato Media Marketing, você que precisa alinhar as suas redes sociais. Hoje, sem rede social, você não é nada. Vamos faturar, vamos fazer as pessoas chegar, o seu conteúdo chegar a mais pessoas e fazer a diferença. Semear também. A Amanda está semeando com a gente. Maravilhosa, gente. Tem aquele preço justíssimo, né, Michelle? Justíssimo. Maravilhosa. O Cast do Bom, que é a nossa casa, que nos recebe com tanto amor e carinho, que pode receber você. Você também pode fazer o seu podcast, dá uma olhada na estrutura do Cast do Bom, onde você vai poder semear o bem com o seu podcast. Mas agora a gente já vai direto Pronto, ao né, ponto. Michelle? Pronto, né? Chega de oferecimentos. Ai, peraí, tem o mais importante. Ai, diga-nos. Ai, diga-nos, meus bons, iniciar, porque nós temos tempo. Ah, porque agora é cronometrado. Tem cronometrado, Vamos lá? Vamos lá. Ai, meu Deus! Juliana! Júlia. Olha, eu vou falar pra você. Nós somos parceiras, é isso que é a verdade. É isso que eu tô falando. Olha. Mas enfim, Júlia, voltando, rebobinando a fita. Júlia, é Rodrigues ou Café? Café Rodrigues? Como é que é essa história? Quem é essa pessoa maravilhosa? Mostra aí pra gente, Rayana. Então, bom dia a todos e a todas que nos ouvem. Eu sou Júlia Rodrigues Nunes Café. A Júlia Rodrigues é uma pessoa antes de ser a Júlia Café. A Júlia Rodrigues tem uma história linda de superação e que foge às estatísticas. E a Júlia Café também tem uma história linda de superação que também foge às estatísticas, as quais não foram colocadas, não foram pensadas para as mulheres pretas, como eu. Então, quem é a Júlia? A Júlia é uma mulher sonhadora, desde sempre. Desde sempre sonhei com os espaços de poder. Sempre idealizei isso, desde pequena. Muitas pessoas acham que, como assim? Uma criança pode sonhar com um futuro melhor? Sim, é a Júlia Rodrigues. A Júlia Rodrigues, desde a sua infância, sempre sonhou em ter uma formação, em ser doutora. Não tenho doutorado ainda, mas já sou mestre e sonho, almejo com esse espaço. E vai ter esse espaço, porque essa mulher é muito determinada. forte, cara! Ela é. Olha! Obrigada, gente. Que então, isso? Eu venho de uma realidade a qual a minha história me dá muito orgulho, né? A história da Júlia Rodrigues é de orgulho, porque fala da De mãe. onde você é, cara? Pronto, eu sou da Bahia, de Valença. Sorria, você está na Próximo amor de Bahia. São Paulo. Ai, que tudo! Próxima a Salvador, uma cidade maravilhosa. Esse Quase sotaque, 100 pelo mil amor de habitantes. Deus. Quantos habitantes, Valença? Quase 100 mil habitantes. Ah, 100 mil. bastante. Bastante. Né? Não é pequeno, Eu saí de Valença em 2017 e vim para o Mato Grosso. Antes de morar aqui em Cuiabá, eu morava em Primavera do Leste. Você veio casado ou veio solteiro? Como... Eu estava noiva, né? Fui conhecer Primavera do Leste. Morei lá 4 anos. Né? E nesse período que eu morei lá, retornei para a Bahia apenas para casar, pois já tinha tudo programado. Casou na Bahia. Na Bahia, então. casei na Bahia.
mas no cartório em Primavera do Leste. Nossa, gente! A festa foi na Bahia com os meus. Aí com foi os a meus festa familiares. também, né? Isso. Foi a festa. E ele? Ele é de O onde? Lucas também é da De Bahia, né? Moramos na mesma cidade, em bairros separados. Mas não nos conhecemos na mesma cidade. Ah! Nos conhecemos em uma cidade chamada Cachoeira, a qual eu sou apaixonada, e em um evento chamado Flica. Eu sou apaixonada por essa mulher, gente. Eu estava lá. Ai, Everaldo, conta nós. O que é isso, gente? E aí acabamos nos conhecendo lá em Cachoeira. E nesse contato, ele fez assim pra mim, Júlia, a gente teve um pequeno contato. Eu precisei dele pra resolver uma questão da faculdade. E aí ele falou assim, Júlia, você é bonita nas fotos, mas pessoalmente você é mais ainda. Nossa, E eu achei aquilo tão fascinante. E aí eu postei nas redes sociais e, de repente, ele acaba vendo. E eu não tinha nas minhas redes sociais. E aí ele curtiu. E de lá pra cá a gente começou a conversar. Legal. Que ótimo. E foi Isso assim. foi que ano? Isso foi em 2014. E foi assim que a nossa 2014. história começou. Então, ó, gente, 10 Tá anos. bom? Tá 10 bom? anos, então. E assim eu atrás. conheci o Que Lucas. bonito, E gente. assim, a partir dessa história que nasce a Júlia Café. Então, a Júlia Rodrigues foi uma criança e é uma criança sonhadora. A Júlia Rodrigues passou por fome. Eu digo que é fome porque em alguns momentos tinha café com farinha para comer. Não tinha outra opção de escolha. E aí eu dizia para minha mãe que aquilo não era vida. Desde pequena eu sempre fui insurgente. Porque eu nunca aceitei as mazelas as quais as crianças pretas sofrem. Eu não estou dizendo que as outras crianças, as crianças brancas, não sofram. Eu estou dizendo que a questão do racismo, ele me desumaniza. A questão do racismo, ele faz com que eu passe por situações de miserabilidade que qualquer outra pessoa não passaria. Então, a questão do racismo, ele me coloca à margem de tudo aquilo que eu sonhei e que sonho. Então, desde pequena, eu fui muito revoltada. Essa é a palavra que definia a Júlia na infância, de revolta. De revolta de morar numa casa a qual não tinha um vaso sanitário. Era A revolta... privada, né? Não tinha. Que a gente falava de privada. Latrina. Que era aquela Não, era tipo uma latrina. Pelo menos a minha infância foi isso. Era um lugar de madeira, uma casinha de madeira, onde tinha um buraco, né? Isso, era um buraco. E aí era o piso era uma madeira com buraco mesmo, assim. Que Isso. aquilo ali era o nosso banheiro, que a gente Isso. chamava de privada. Isso, e era isso mesmo. Então, Essa foi a minha de infância ter também. um chão, né, o qual não tinha um cimento. Que a E gente que uma aguava, né? vez, e que uma vez, Aguava. por infelicidade, apareceu uma cobra cega de 2 cabeças. E aí, eu tinha que dormir naquele quarto. Eu e mais duas, né, minhas 2 irmãs. E ter que dizer que aquela situação era uma situação de... Ai, romantizar aquilo, eu nunca romantizei. Não tem como romantizar a miséria. Não tem como romantizar a pobreza. Então, desde pequena, eu nunca aceitei. Nunca aceitei que ter que dormir com uma cobra. Porque não tinha Bicho. piso. Eu nunca romantizei ter que tomar café com farinha. Então, eu sempre dizia para minha mãe, eu não gosto dessa vida. Eu não aceito essa vida. Eu tenho vergonha desta vida. Eu tenho vergonha de morar nesta casa, a qual não tem uma porta digna. Que tinha um buraco imenso e que muitas vezes a gente via a vivência do outro pelo meio daquele buraco. Era muito difícil. Viver a miséria é difícil. A gente só sabe o quanto dói a fome quando a gente passa. A gente só sabe quanto dói a miséria quando a gente passa. Então, quando falam muitas vezes que é mimimi de povo preto, é porque você nunca passou pela miséria que o povo preto passa. Por isso que vocês dizem que é mimimi. Porque é mimimi uma criança passar por tantas privações de não ter o direito de onde dormir. Uma cama de casal para 3 crianças. Não é mimimi, nunca vai ser mimimi. Vai ser a miséria que assola a nossa população. A população preta. Então, eu digo que sou insurgente porque eu nunca aceitei isso. Eu sempre disse para minha mãe, vamos mudar essa história. Então, eu sou fruto do Bolsa Família, gente. O Bolsa Escola. Eu lembro quando iniciou o Bolsa Escola e minha mãe soube, vou escrever vocês no Bolsa Escola. Era um momento de alegria. Porque aquele pouco dinheiro que era R$15 quando tudo começou, fazia uma diferença imensa para comprar até a nossa vestimenta para ir para a escola.
E eu lembro que a partir disso, muitas vezes minha mãe, quando recebia aquele mísero dinheiro, ela ia ao mercado, comprava um biscoito chamado Fazendinha, onde tinha os personagens das fazendas. Tinha um pato, uma galinha, um porquinho. E aí ela dividia aquele biscoito para ela e para minhas 3 irmãs. E era um momento de alegria, muita alegria. São esses os momentos e me fez lembrar. Eu não cheguei a passar fome, né? Fome, eu acho que eu nunca. Sempre se deu um jeito na minha família, mas nós já passamos muita necessidade. Quando a gente mudou muito por conta da necessidade de procurar um novo emprego. Meu pai vendeu filtro de água de porta em porta. Quando a gente foi morar nos Estados Unidos, eu sou mexicana, morei nos Estados Unidos dos 3 até os 9. E ele nunca desistiu. E ele sempre correndo atrás, vendendo cerca de porta em porta, filtro de porta em porta, foi crescendo, foi e tal. E eu lembro você falando, retratando muito bem o momento de felicidade, eu lembrei dos meus momentos de felicidade. A gente não tinha dinheiro, mas a gente fazia um piquenique lá nos Estados Unidos, onde eu morava, em Miami, tem aqueles transatlânticos que paravam. E aí, então, a gente ia encontrar meu pai e a gente fazia um piquenique, que a minha mãe fazia o sanduíche de frango, porque o frango era o mais barato. Então, a gente até tirava sarro, né? Que eles falavam assim. Eu falava, minha mãe falava, vai criar pena na gente, de tanto frango que a gente comia. E eram esses momentos de memória afetiva, de ver mesmo na terrível realidade, lampejos de felicidade. E o mais importante, ter orgulho de onde você veio. E tem uma coisa, assim, a Júlia me toca, assim, pra mim é difícil, né? É um momento que... Hoje você vai perder umas lágrimas hoje. Hoje é hoje. Sou eu que... Porque, assim, a gente se identifica muito, assim, eu me identifico muito com isso. E tem uma fala da Elza Soares, eu gosto muito, quando ela fala, né, que ela foi cantar, iniciar a cantar num show, e aí o apresentador perguntou para ela, mas de onde você veio? E ela fala, vim do planeta Fome. Verdade. Né? Então, assim, a gente que veio do planeta Fome, né, Júlia? Então, assim, a gente se identifica muito, assim, porque eu me identifico muito, porque para mim é a narração da minha vida. Né? A narração da tarimba, né? A câmera tarimba que a gente dorme com os irmãos, né? É a privada, são tantas coisas, né? E, ao mesmo tempo, essa determinação de que, assim, é que eu não vou morrer. Né? Eu vou vencer. Eu vou vencer. Isso é um negócio, cara, que... E, assim, a gente é duro na queda, nesse sentido de falar, eu não vou morrer, eu não vou me entregar. Isso é admirável, cara. E foi isso mesmo. Gente, eu lembro que a minha infância toda foi essa, de dizer, não, vai vir dias melhores. Eu vou estudar, eu vou me graduar. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu vou me graduar, eu vou fazer especialização, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer doutorado, eu vou conseguir passar eu vou ser foda. um bom concurso. Hoje eu sou professora, né, do estado, mas eu almejo mais, né? Porque eu posso, eu almejo. E aí, retomando, por que eu digo que é um passar fome? Porque café com farinha, sem ter opção, isso é passar fome. A gente chamava de jacuba. Isso pra mim é passar fome. Eu chamava, né? Em casa era café com farinha. E aí, eu lembro que meu pai é pescador. Meu pai, ele sabe pescar. Se tem uma coisa que meu pai sabe é pescar. Meu pai é analfabeto funcional, e eu digo que ele é analfabeto funcional porque meu pai ele não consegue direcionar, realizar a vida dele funcional. Ele, para tudo, ele precisa ter alguém acompanhando. Então, qualquer problema que meu pai venha precisar, ele precisa de mim. Eu lembro por diversas vezes, quando a gente viajava, ele dizia assim, olha, veja se o ônibus Santa Cruz está vindo quando a gente ia para Salvador. Eu dizia, não está vindo. Quando vir, você fala que está vindo, que eu vou colocar a mão. Então, meu pai precisa de mim e das minhas irmãs para tudo. Já minha mãe, mesmo estudando até a 4ª série, ela sempre foi desenvolta. Ela sempre se articulou. Então, minha mãe, ela é vendedora, né? Ela é marisqueira,
ela trabalha com vários tipos de objetos, né? Para manter. Ela sempre manteve. Digna de mulher, né? Ela sempre manteve, né? E assim, eu sou fruto das políticas públicas, sou fruto das políticas de governo, porque isso é importante. Isso é importante para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, ter o Bolsa Família, ter as cotas, ter todos os programas de governo é indispensável para a população negra. É uma forma de, no mínimo, tentar reparar um pouco das desigualdades que existem. Eu sempre falo aqui no programa que quando as pessoas elas questionam as cotas, eu falo, cara, isso é reparação histórica. Isso não é mimimi. Não. Isso é você deve. E tem eu não tenho aqui, você podia achar, se você achar, um poema da Luciene Carvalho, que ela fez no prêmio Pocket, no Pocket do Gegé de Oiá, que ocorreu esse ano, no dia 1º de junho, inclusive no meu aniversário. Eu fiquei muito feliz de saber que esse prêmio desse homem que era cuspido na rua e nunca abaixou a cabeça, nunca deitou o cabelo para ninguém, e era uma pessoa extremamente icônica, forte. Mas ela fez um poema, e no poema ela fala da importância da gente reconhecer. Eu não vou ter o poema aí em mãos, obviamente. Está procurando, mas se não achar, não achou. Mas ela fala, sai lá fora. Aquilo me marcou tanto, sai lá fora, porque fomos nós que construímos isso aqui. Sim. E isso é verdade. Isso é verdade. O resto é mentira, o resto é fake news, o resto é Instagram, entendeu? O resto é branqueamento das pessoas, é renegar as suas raízes, é não entender que somos todos iguais. Sim. Mas temos que ser tratados de forma desiguais para reparar o que hoje não está correto. Porque hoje nós vivemos numa sociedade que as pessoas não... É esse? Deixa eu ver. Não, tem vários. Não sei qual que vai ser. É um específico que ela fez. Você sabe qual que é que eu estou falando, né? Em África. Não sei, que ela fala das políticas públicas. E eu acho assim, é muito importante a gente abraçar, sabe? É muito fácil a gente criticar, é muito fácil. Eu fui imigrante a vida inteira, eu fui nômade, morei em vários lugares, fiz várias coisas, então me coloco um pouquinho, mas é um fio de cabelo, sabe? Na posição de cucaracha, que eu era chamada, porque eu sou mexicana, gringa na Argentina, porque eu não falava espanhol ainda direito, enfim, sofri preconceito. Mas racismo é maldade pura. Você entende? Uhum. O preconceito é ignorância, racismo é crime. Porque É maldade. É maldade, perversidade é maldade, é crueldade. Por isso que, assim, a nossa... e a Júlia, eu acho que é perfeita para a gente falar sobre isso. A gente se empodera. A gente se empodera de quem nós somos, né? Eu vejo que, assim, como que a gente vê as coisas? A gente passou muitas situações, a gente passa muitas situações, a vida é uma luta diária, né? Para quem é pretão luta diária, até gostaria que a Júlia falasse de uma experiência, inclusive, na escola, né? Uma escola que trabalhava o trabalho, não sei, da pessoa falar, né? Você fala alto. Né? Então, assim, a gente incomoda, né? Então, essa coisa, a gente vive incomodando. Então, a sua presença incomoda. Seu cabelo incomoda porque está muito armado, a sua pele incomoda. Quem que incomoda? A pele da gente, a voz, o tom de voz incomoda, o jeito que a gente fala incomoda. Existir incomoda. A mulher preta, o homem preto, existindo na sociedade já incomoda. Pronto. Você não precisa ter Resistir, outro. então Existir. é ódio. Mas as pessoas têm ódio. É a mulher nervosa, né? Porque isso, não é a gente... Você me conhece, Michele. E assim,
volta e meia eu caio no mito da mulher nervosa. Gente, Oi? nem nervosa eu sou. Isso que eu ia falar. Quem Você que falou entendeu? isso, Ah, assim, gente? mas você é muito nervosa, mas você, por que você tá falando nesse tom? Gente, meu tom é sempre esse. Então, assim, essas coisas. Então, é a luta diária, porque o que tá incomodando? É minha fala? É meu cabelo? Não, é minha cor, quem eu sou me incomoda. E aí, né, eu passo da questão do sonho e vem a concretização. Passou a morar um vizinho que lá na rua, né, o professor, saudoso professor Edgar, né, ele veio a falecer. E aí ele viu em mim alguém que queria ter oportunidades. Um homem branco, né, que me ajudou muito nessa minha vida acadêmica. Então, eu lembro que eu fiz, na época, o Enem, e aí eu, né, fui para a faculdade. Eu tinha conseguido a bolsa 50% na época, a partir de 2008. E aí eu comecei a trabalhar nessa faculdade. E os outros 50% não tinha condição de pagar. O professor Edgar, junto com a sua família, né, com a dona Lani, e aí eles dispuseram a pagar esse semestre para mim. Enquanto eu estudava, né, nessa faculdade. E aí teve um período que eu consegui uma bolsa no IEL. Aí eu trabalhava, aí o professor Edgar já não mais, né, auxiliava. Aí já eu entrava, né, trabalhando nessa própria faculdade, que ele conseguiu me colocar nessa faculdade como estagiária. Comecei a trabalhar nessa faculdade, né, para pagar os 50% da bolsa, e os outros 50% já tinha, né, pelo ProUni. E eu trabalhava numa outra cidade vizinha, né, dando estágio, remunerado pelo IEL, para ganhar a metade do valor, né, do salário. Mas por que eu trabalhava nessa cidade vizinha? Porque eu não tinha dinheiro para pagar as apostilas. Era uma faculdade, né, e eu não tinha condição. Então, eu trabalhava numa cidade vizinha como professora substituta para arcar nessas despesas. Pronto, fiquei alguns meses, concluo, né, o meu período nessa escola do contrato, e aí permaneço como alguém já contratada nessa empresa. Então, eu trabalho nessa empresa nos 2 períodos, né, manhã e tarde, e à noite estudava. E à noite ia para casa, 10, 11 horas da noite, andando sozinha, né, com muito medo muitas vezes, e dizer, meu Deus, tomara que eu não encontre ninguém aqui. Tomara que eu não encontre nenhum homem. Então, sempre quando eu via algum homem se aproximando, eu já pedia a Deus, né, proteção, 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 porque nenhuma bicicleta eu não tinha. Eu só tinha as pernas mesmo. Então, quando eu conseguia alguma carona de bicicleta de algum amigo, pra mim era tudo. Agora. Né? Porque ser mulher também é difícil. Ainda tem mais isso, é difícil. Né? E ainda mais à noite, a gente tá sempre... E aí, concluo essa graduação, aí faço uma especialização também nessa faculdade. E aí decido, não vou ficar mais aqui. Hoje eu vou me demitir. Vou sair de férias, vou me demitir, não vou me ficar nem mais nesse lugar. Porque eu trabalhava na secretaria e eu fazia as funções de todo mundo. Da coordenadora. Eu era a funcionária que cobre todo mundo. Assim. Então, eu sabia fazer as funções de todos. Só que eu não ganhava o salário de todos, eu ganhava um salário mínimo. Eu lembro que tinha um programa... Mas isso também é racismo. Não, exatamente, é isso. Isso é racismo. E o Everaldo tá aqui também, se identifica muito com isso. A gente sempre tem que saber uma coisa. Tem que saber fazer tudo, tem que saber aguentar tudo. Assim, uma coisa que minha mãe falava, gente, você tem que saber fazer, você tem que ser melhor em tudo. Você tem, então, assim, a gente já internaliza isso. Porque, assim, para eu ser considerada igual uma pessoa ruim de serviço, para eu ser considerada igual uma pessoa ruim de serviço, eu tenho que saber fazer 10 vezes mais do que a pessoa faz. Então, isso, eu acho que as mães de quem é preta, as mães pretas já sempre falam. Isso é verdade. Porque a maioria das pessoas que eu conheço são pretas já falam, minha mãe falava, porque minha mãe falava isso. Então, assim, se você, para ser considerada, para conseguir uma coisa mínima, você tem que fazer 10 vezes mais do que uma pessoa ruim de serviço faz. E aí a gente aprende a fazer tudo. Por isso que no final das contas, a gente sempre meio que faz tudo. Porque assim, você sempre aprende a fazer tudo. E aí, por isso aí você também é explorado no E trabalho. aí eu era auxiliar de secretaria
eu fazia tudo. Eu sabia fazer histórico, eu sabia conferir um histórico para saber se ele era original ou se ele era falsificado. Eu sabia fazer certificado, eu sabia as emendas do curso. Então, todo o curso, porque a coordenadora na época, ela não morava na cidade, ela morava em uma outra cidade. Então, todas as demandas eu resolvia. E aí eu disse, não, eu determinei para mim, não, eu vou sair. Eu vou sair de férias e vou dizer logo, não vou retornar mais. E aí eu lembro muito bem, quando eu falei que iria sair, né, o chefe fez assim, você tem certeza? Você acha que você vai ganhar melhor do que você ganha aqui? Nossa. Foi. Eu disse, não só acho, como eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza Subversiva não... Eu tenho certeza da capacidade intelectual que eu tenho. E aí comecei a colocar currículos, né, em faculdades. E aí comecei a trabalhar nas faculdades as quais tinham na nossa cidade. E aí começou a Júlia, né, conseguindo estar nesses espaços os quais ela sempre sonhou. Pronto. Aí fiz várias especializações, diversos cursos participei, né? A vida foi melhorando. A vida foi diferenciando. E aí eu falava pra minha mãe, tá vendo, mãe? Tá dando certo, né? Porque muitas vezes lá em casa ninguém acreditava, gente. Por que não acreditava? É tanta pobreza, tanta miséria, como é que você vai acreditar que você vai sair daquilo? Mas eu dizia pra minha mãe que não. A gente vai mudar de vida, porque a educação tá aí, a gente vai... Mãe, o que tiver ao meu alcance, a partir da educação, eu vou fazer. Eu vou fazer pra gente mudar de vida. E aí, eu concluo as especializações. Quando foi em 2014, eu conheço o Lucas. Aí vem agora a Júlia Café, né? Eu conheço o Lucas, namoro com o Lucas, e quando foi em 2017, a gente casou, né? E eu venho construindo com ele uma identidade além da Júlia, a qual é a Júlia Rodrigues. Então, eu tenho uma marca como Rodrigues e tenho uma marca como Café. Eu digo que eu tenho esta marca porque a minha relação com o Lucas é uma relação de parceria. A gente dialoga muito sobre a questão racial. Então, somos um casal preto, né? E a partir das nossas vivências, a gente tenta a todo momento dizer, olha, existe sim amor entre casais pretos. Casais pretos são intelectuais. Esses casais pretos também podem estar em espaços de poder, né? Esses casais pretos estão aqui para fomentar de que a gente pode fazer uma nova realidade, fazer com que a gente venha fugir das estatísticas. Sim. Porque eu fugi das estatísticas, o Lucas também fugiu das estatísticas. Né? Aquilo que foi pensado como homem preto e aquilo que é pensado para a mulher preta. Então, a gente faz um trabalho coletivo, um amor preto. O amor preto cura. Então, eu sou uma Júlia que eu posso dizer contemplada com a Júlia Rodrigues da infância e com a Júlia Rodrigues Café, que vem somando, né, com o Lucas somando na minha trajetória. Eu acho tão importante quando você fala isso, porque quando a gente resolve, eu quero deixar bem claro aqui para os nossos telespectadores, que aqui a gente não prega que ninguém tem que casar, tem gente que quer casar, tem gente que não quer casar, tem gente que quer só namorar, tem gente que quer ter filho, tem gente que não quer ter filho, e tá tudo bem! Isso mesmo. Mas se você vai se relacionar, que seja dessa forma. Na parceria dos casais, porque um dá força para o outro. Sim. Né? Infelizmente, é uma população que sofre muito, os que estão na estatística ainda, de relacionamentos abusivos, Sim. de abusos, né? Eu acho que a Cris pode falar melhor até do que eu. E uma questão de, quando falo de negritude, e quando a Júlia traz essa informação, que é muito interessante, é que, assim, hoje, primeiro, né, que eu não sei se eu já falei isso aqui, mas, assim, no século passado, né, foi feita uma lei, existia uma lei que não podia preto, né, ter relacionamento de preto com preto. Existia. Na década de 20 do século passado, era lei. Que tem embranquecimento, né? Que era o embranquecimento da raça. Então, assim... Foi aí que começou, então? A ideia do embranquecimento da raça, exatamente. Constituição de 37. Eu sou uma eterna aprendiz, tá? A Cris me ensina todos os dias. Na Constituição de 37, por exemplo, tinha uma coisa muito específica com relação a isso. Então, por quê? Qual que era o programa, o projeto de governo?
O projeto de governo era embranquecer a raça mesmo. Então, assim, as mulheres negras eram usadas, essa é a palavra, né? Para embranquecer. Por quê? Porque qual que seria, era usado esse termo, vou usar o termo que era usado, que era o cruzamento. Como se a gente fosse animais. Então, assim, a gente, né, as mulheres negras, cruzariam com os imigrantes, né? Com os brancos, os italianos, portugueses, alemães que vieram na época. Então, cruzaria para quê? Para que embranquecesse a raça. E qual que era o lugar do homem negro? E o Abdias do Nascimento, maravilhoso, ele vai trazer essa informação que o lugar do negro era a morte, o homem negro. Então, qual que era o lugar? Nem tinha lugar para o homem negro naquela sociedade. O homem negro seria exterminado. Então, assim, vamos livrar desse aqui, vamos mandar lá para os morros, né? Não tem lugar para o homem negro. E o lugar da mulher negra é esse útero que vai ser branco. Então, que vai ser, assim, puro. Então, o útero da mulher preta, ele não pode sujar com o sêmen de um homem preto. Tá? Então, vamos purificar esse útero com o sêmen de um homem branco. Então, o que foi construído? Foi construído na mente de cada pessoa, tanto da mulher como do homem, uma coisa negativa com relação ao casal preto. Então, por que você vê... Tem a questão do amor, tal, beleza, ótimo, lindo, maravilhoso. Mas tem toda uma questão que está internalizado na mente de que se eu olho para um homem preto, eu já vou ver ele de forma negativa. Isso, meu útero que vai ver ele. Né? Exatamente, meu útero vai ver ele. Não, ele vai sujar meu útero. Você entendeu? E já existe isso na mente do homem preto também. Ele olha para a mulher, ele já vê, não, ele, porque foi colocado isso, que não, a mulher preta devia estar com o homem branco. O homem preto, o homem preto era nem para existir, na verdade, mas existindo era para estar com a mulher branca. Por quê? Porque na década de 30 do século passado, na Constituição, existia toda essa coisa, que aí volta aquela coisa que eu já falei do Monteiro Lobato, né? Que era um dos eugenistas, que era aquela ideia de purificação racial, porque ele falava que todos os problemas do Brasil, o problema do Brasil estava nessa sujeira que a gente sujava. O preto suja, então a raça está suja, então vamos purificar. O mestiço era visto, o pardo, né, era visto como uma coisa negativa, então vamos purificar. Qual que foi a ideia deles? O que eles falavam na década de 20 do século passado? Que daqui 100 anos não vai haver ninguém preto. Então não vai haver pele escura, não vai haver cabelo crespo, não vai haver traços, vai ser todo mundo branco no Brasil. É o que aconteceu com a Argentina, por exemplo. A Argentina passou por um processo muito parecido. A diferença é que na Argentina deu certo o propósito deles. A gente não deu. Né? Por quê? Então, quando a Júlia traz esse dado, Michele, que ela fala... graças a Deus que nós não deu, somos né? um casal Porque somos preto. todos plurais. O que ela quer dizer com isso? Nós vencemos tudo aquilo que foi colocado pela sociedade. Isso. A gente venceu tudo por quê? Porque era para ela olhar para o café e ver ele de forma repulsiva. Era para o café olhar para ela e ver ela de forma repulsiva. Porque a gente é educado, o racismo estrutural, institucional e todos os racismos, ele nos educou para ver a pessoa preta de forma negativa. Isso. E até mesmo um homem preto como alguém violento, né? Violento. Mas por quê? As outras raças também não existe a questão da violência, mas por que tem que ser o homem preto? Então, é isso que a Cris falou, a questão do racismo estrutural, do racismo institucional. A nossa sociedade é estruturada na questão do racismo. Então, pensamos a partir desta estrutura e olhamos para a mulher e para o homem preto a partir dessa estrutura racista, a qual as pessoas acham que não existe amor entre homens casais pretos, né? Que não existe cumplicidade, que não existe parceria. E vem eu e Lucas e quebra com tudo isso. Porque é um casal, sabe? É um casalzão de, tipo assim, gente, que mulher, eles são um que casalzão homem. mesmo, porque o Lucas também sabe? que vem aqui ainda contar a história dele. Então, é um casal. É um casal de dizer assim... Que casal inspiração? Inspiração porque a gente quebra todos os estigmas de dizer que casais pretos são casais... como é que eu posso dizer? Como se fosse de coitado, né? O coitadismo. Ou então, casais agressivos. Sim. Ou então, a objetificação do meu corpo ou do corpo dele. Sim. Entende? Mas não. Aquela coisa da sexualização, né? Isso. Então, existe, sim, amor entre pretos. Eu e o meu esposo somos a prova viva disso. Cara, que existe parceria. Eu fico impressionada, assim, cada dia que passa, eu tenho a gratidão de aprender cada vez mais. Eu fico triste, por um lado, de saber, porque assim, a ignorância faz a gente ser feliz em muitos aspectos, mas o quão é profundo isso que a gente está conversando aqui.
o quão isso é... Isso a gente nunca tinha conversado sobre essa dicotomia ou esse paradoxo, esse confronto, quer dizer, é a destruição, é o ódio mesmo, é o ódio pelo ódio. Olha, porque assim, pô, deixa as pessoas serem felizes. Sim. Não, vamos acabar com a mulher, vamos acabar com o homem, eles não podem ficar juntos. Porque aí tem duas coisas. A mulher, ela é vista de forma... O homem e a mulher é vista de forma sexualizada. Sim. Mas pra mulher fica aquele estigma da mulher que vai trair o cara. Né? Então, assim, a gente é fácil. Né? A mulher preta é uma mulher fácil. E aí, qual que é o homem que vai querer se casar com mulher que é fácil? Você entendeu? Que é pra ser usada. Que é pra assumir. que é pra ser usada, que é pra ser amante. Qual que é o Entendeu? nosso lugar? Então, é esse. O lugar de amante, o lugar que não vai ser assumida, esse lugar. Então, já coloca pra mulher esse lugar. E pro homem preto, coloca esse lugar do violento. Quem é do não confiável. Ele não é confiável. Ele é violento. Então, assim, quem é que vai querer uma pessoa que é violenta? Você entendeu? Então, assim, aí as pessoas falam assim, mas os pretos, eles próprios se preconceituam. O preto mesmo não gosta, o homem preto não gosta da mulher preta, a mulher preta não gosta do E aí homem preto. esquece da questão do É a alienação. Exatamente, o racismo. Isso criou. foi introjetado. Isso. Então, quem está assistindo, por exemplo, que vai falar, mas a minha avó não gostava de preto. Minha avó não queria que minha mãe casasse com um preto, por isso que ela casou com um branco. Ou o meu pai casou com um branco. Por quê? Porque isso chama alienação racial. Foi introjetado na mente da pessoa a inferioridade, primeiro, o auto-ódio, isso vem. que é o não gostar de mim. Eu preciso alisar o cabelo, nada contra, mas... Exatamente. Quando você faz por outra pessoa. Eu preciso passar uma maquiagem. Eu preciso mudar o meu nariz. Eu preciso fazer um plastia. Então, isso já é um auto-ódio. Não posso ter bocão, lindo. Exato. E aí eu já tenho esse ódio de mim, então eu vou ter também um ódio do meu pai ao outro. Porque então eu vou querer casar com a pessoa que ela vai ser branca. Por quê? Porque o meu filho ele tem que nascer branco. Ele não pode passar o que eu passei. E a gente traz essas questões para as pessoas entenderem que isso é a questão do racismo, tá? Isso foi construído, é um projeto. Sim. E esse projeto, se a gente não tomar cuidado, vai dar certo. Sim. Porque tem dado certo muitas vezes. Aspectos. Quer ver, Cris? Tem umas 2 semanas, eu e Lucas, a gente foi fazer feira. Lucas é um homem gordo, né? Lucas usa dread, é um homem preto. E aí, estávamos nós dois lá, fazendo nossa feira, tranquilamente. E ele parou na fila. De repente, 2 senhoras brancas. Uma olhou para ela e futucou. Uma olhou para outra e futucou. Para pegar a bolsa, pediu para pegar a bolsa, porque acho que a bolsa estava no carrinho, alguma coisa assim, ele me contando, né? E aí olhou para ele e fez assim, de um olhar para ele, como suspeito dentro do mercado. E aí Lucas veio me contar. Eu fiz assim, mas você fez o quê? Você não constrangeu ela? Ele disse, não, Preta, não. Eu disse, era para você ter constrangido. E se eu tivesse perto, eu ia constrangê-lo, eu ia perguntar, senhora, o que está acontecendo? Do IF. Pois é. Olha só como o racismo é tão perverso. Lucas é diretor-geral. Né? Lucas tem um cargo de poder, de importância dentro do Instituto Federal. Mas pelo fato dele ser um homem preto, deslegitima toda a sua trajetória. Isso, toda a formação dele. Lucas é doutor em história. Então, aquela mulher branca, quando pediu para outra segurar a bolsa, porque tinha um homem preto perto dela, ela estava dizendo a todo momento, olha, cuidado. Cuidado que é um alvo a assaltar. O pior, eu já falei em outras temporadas, para mim, que é a Thaís e o Lázaro, que são casados, que também é um casal preto, que é exemplo, que é inspiração. Ela fala numa rodada de conversas do filho dela, que ela fala assim, e assim, aquilo me marcou porque eu sou doente pela minha filha. Doente, a gente sabe disso. E ela falou uma frase que foi muito marcante para mim. Ela falou assim, cara, como é que vocês esperam que meu filho saia na rua como qualquer outro normal, às 10 horas da noite, com um capuz na cabeça? Ele não tem esse direito.
Ele não pode fazer isso, porque senão ele pode ser morto, ele pode ser investigado, ele pode ser levado e desaparecido. Isso, do nada. Do nada. É assim mesmo. Então, aquilo é algo assim, tão forte, tão asqueroso, porque a minha filha tem os mesmos direitos que os seus filhos, não sei se você ainda... Não sou mãe ainda. Mas se for, não tem diferença, mas existe Deveria não ter, diferença. né? Mas deveria, mas tem. Existe, Tem ela é diferença, latente. tem Sim. diferença em todos os aspectos. Eu vejo assim, eu vejo pela minha amizade com a própria Cris, que nós temos já amizade há uns 5 anos, a nossa parceria, o quanto isso incomoda. Sim. O quanto incomoda. Eu falo, gente, qual é o problema? A amiga é minha, cara. Por que está incomodando você? Não é você que está trocando ideia com ela, cara. Não é você que está aprendendo, você que é burro. O problema é seu. E por muitos anos, eu fui privada por conta de uma estrutura. O único lugar, eu acho que eu já falei isso para você, o único lugar que eu não tive esse choque cultural de tanta diferença, porque aqui é um racismo velado, escroto mesmo, entendeu? Verdade. É escroto, é desumano. Mas nos Estados Unidos era mais light, então eu tinha mais contato. Quando eu fui morar na Argentina, aí, cara, eles são... Primeiro que o portenho, ele tem complexo de europeu, né? Então já vamos... É uma outra... que deu certo, né? Lá, né? Em Buenos Aires. Sim. Mas não vamos resumir a Argentina a Buenos Aires. Mas o que eu quero te dizer, assim, é inconcebível hoje, nos dias de hoje, e por isso tão importante o semear na cabeça das pessoas, cada vez mais... essa esperança de dias melhores, de sairmos das estatísticas todas, eu como mulher, vocês como mulheres pretas, que sim, sofrem todos os dias um olhar estranho, uma falta, uma vulnerabilidade que não existe, mas que imputam a você, sabe? Tipo, ela não vai dar conta. É assim, uma incapacidade. A incapacidade, a minha palavra não foi certa, mas nesse sentido, sabe? Sim. Uma coisa, Michele e Júlia, que eu vejo é que, assim, hoje, para nós, eu acho que a Júlia vai concordar comigo, é que, assim, a gente não tem hoje... Eu acho que a gente passou muito tempo muito preocupado com o racista. A gente perdeu muito tempo preocupado com o racista. Hoje, eu, particularmente, não me preocupo com o racista mais. Eu me preocupo... Porque é ele que tem que se tratar, né? Um dia a Edna disse aqui, não fomos nós que inventamos o racismo, que é verdade. Então, o racismo não é problema meu, não é problema da Júlia, é problema de quem inventou o racismo. Então, hoje, eu perdi muito tempo tentando, sabe, explicar, né? Hoje, eu não aguento mais, assim. O que eu penso, tem um historiador maravilhoso, do Rio de Janeiro, ele chama Albert Agostini, escreveu um livro que chama Negritude, Poderes e Heroísmos. E ele diz nesse livro que a negritude é um poder. A negritude é um poder. Então, assim, hoje eu me preocupo com isso. Isso que a Júlia, essa pessoa que a Júlia é. Que ela representa, sabe? Então, representatividade. Assim, pra nós, a negritude é um poder. Então, assim, pra gente, o racista incomoda com a minha cor, mas eu gosto. O racista se incomoda com o meu cabelo, mas eu gosto do meu cabelo. Se incomoda com os meus traços, mas eu gosto dos meus traços. Então, assim, o problema é do incomodado. E o incomodado... Que se retire. Exatamente, porque eu penso assim, não, gente. E quando a gente se empodera disso, quando a gente descobre que a gente quem foda, a gente né? isso que a Júlia conseguiu fazer desde quando ela era criança, ninguém segura a gente, não. Não mesmo. Ninguém segura. Porque eu acho que é importante a consciência que a gente tem de si. Né? E é isso. Então, essa é a Júlia, né? É essa Júlia que sai, né, da Bahia em 2017, vem morar aqui no Mato Grosso. Comeu cabeça de pacu, virou pau rodada, pau fincada, tá tudo certo. E aí, morei 4 anos na cidade de Primavera do Leste, né? As pessoas, eu ouço muitas pessoas dizerem assim, é uma cidade boa, né? Eu não aí gosto. Eu digo assim, aí, dizem olha que, só o que eu digo. Dizem que é bem racista Não, lá. Aí, e isso eu digo, mas boa pra quem?
Não, eu achei boa quando eu fui lá, um povo não sei o que, eu digo pra você. Porque eu morei 4 anos lá, foram os piores 4 anos que eu passei no Mato Grosso. Porque todos os dias era uma luta diária, uma briga diária. Então, pra mim, não foi bom. E aí eu venho em 2021 para Cuiabá. Aqui eu não vou dizer, Michele e Cris, né, que os espaços que eu frequento eu não venho a sofrer racismo. Eu sofro, mas ele é bem menor do que em Primavera do Leste. Não, em Primavera eu vejo que são colonizadores, está em ascensão. Não tenho nada contra a Primavera do Leste, mas eu acho que é uma outra realidade intelectual. E eu acho que, nesse sentido, Cuiabá, apesar, claro, não é? todos os lugares têm suas limitações, mas Cuiabá, eu particularmente, Cuiabá é uma cidade que eu gosto. Porque Cuiabá, ela acolhe a gente. E eu acho assim, aqui em Cuiabá, você vê muitas pessoas pretas no espaço de poder. Né? Então, você sofre muito. Mulheres na política aqui sofrem muito, mas você vê as mulheres no espaço de poder. Sim. Coisa que é difícil de mulheres pretas, né? Homens pretos, mulheres pretas. Agora, no interior do estado já é uma coisa mais difícil. Então, quando eu saía com turbante, era um problema. Quando eu morava num apartamento, em frente eu tinha um vizinho, né, que era médico, e ele não falava comigo nem com o Lucas. E muitas vezes, para sair descer as escadas, eu estava descendo, ele estava subindo, ele voltava. Então, ele nunca quis passar perto da gente. Ele nunca quis ter contato com a gente. Ele deixava isso bem explícito. E aí, teve um período que teve a pandemia, né? E aí, ele teve um problema. Precisou, né? Precisou. Ele teve um problema psíquico, né? Essa foi a verdade. Quase surtou, né? Quase não, ele surtou. E aí, ele viu que ele era ser humano igual a mim. Ele precisou passar por isso, infelizmente. Nossa. E aí, pra ir ter um diálogo com a gente tava morando lá já há 2 anos, gente. Nossa. Essa pessoa não tinha contato com a gente, não falava com a gente. Então, essa é a realidade, que a gente vive num mundo o qual existe a democracia, aqui não existe racismo, aqui é tudo belo. Não existe? Não existe ou você não quer enxergar? Porque a população preta a todo momento está dizendo, olha, existe isso, eu passo por isso constantemente. Então, não adianta camuflar. Em algum momento, eu ou uma outra pessoa vai estar falando sobre isso. E tem que ser debatido, tem que ser falado, para que as pessoas tenham consciência de não fazer com que isso seja fomentado mais e mais e mais tempo. Sim. Eu vejo assim, eu vou falar. Tem um livro. Como é que ela chama a autora? Menina Bonita do Laço de Fita. Ana Maria Machado. Ana Maria Machado. Eu detesto um livro esse complicado. livro. Eu detesto esse livro. A minha filha chegou em casa com esse livro, Ana Maria Machado, não sei o que. Fui na escola, revoltada, levei 50 livros diferentes. Você sabe disso. Levei cabelo ruim, cabelo não sei o quê. Isso mesmo. Levei um monte de livros. E falei, isso aqui não é livro didático mais. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Você não vira para mim e reforça o preconceito para uma criança de 6 anos de idade que está aprendendo como é que vai se socializar. Isso. E você me fala que ela não sabe de onde ela veio ela é preta e que ela café ou comeu muita jabuticaba isso mesmo. ou se pinta de tinta. Mas aí vem uma escrita, né, de uma mulher branca. Também essa é uma questão. Mas então, o que eu fiz? Que eu fiz? Não teve um viés racial. Veja bem, eu olhei o livro, eu liguei para a Cris na hora, porque a primeira vez que eu li, olha só, vou ser muito sincera, eu achei legal o livro. Primeira vez que eu li. Aí a Rafaela lembrou da outra escola, quando veio de novo o livro. Rafaela falou, mamãe, isso aqui tá errado. A Rafaela. Eu olhei e falei assim, total. Eu falei assim, por quê? Porque, mamãe, ninguém passa tinta. Como assim, cara? Quer dizer, então tem que tomar banho. Como é que é isso? E por que jabuticaba? E aí, com a menina que trabalha na minha casa, ela falando, engraçado, foi muito importante esse dia, porque a Maria falando para ela,
Eu sofri muito, não tomo café, ela falou pra gente, né? Não tomo café porque as pessoas falavam que se eu tomasse muito café eu ia ficar mais preta. E tá lá na porcaria do negócio, reforçando todos aqueles preconceitos. Eu acho lindo quando a gente consegue identificar uma coisa, tipo assim, e ver que ela tá ultrapassada. Sabe quando você vê um filme e você fala, poxa, eu não consigo mais assistir? Você já está tendo um olhar crítico. Esse letramento, né? Esse letramento racial é importante. Isso é importante. Para que a gente não venha cair nesse estigma de que é lindo. E é isso, gente. E aí, quando eu venho, né, morar aqui em 2021, é muito bom morar em Cuiabá. Eu não pretendo retornar para a Primavera do Leste, não. Eu sempre digo, não pretendo morar. Tem pessoas queridas, né, que eu gosto muito lá, mas não pretendo retornar por conta da colonização lá, que é terrível. E todos os dias ter que ir para o em frente cansa. Então, eu prefiro estar aqui, né, com esse respeito, né, que existe. Não vou dizer que aqui não existe essas questões do racismo, de discriminação racial. Existe, Deus me livre. Mas aqui é bem melhor do que estar lá. E aí, estando aqui, eu também sofro algumas questões. Aí a Cristi até me perguntado, né, fala sobre alguém que em algum momento falou que você tem uma fala assim. Recentemente, né, como sempre, eu venho passando, não só eu, mas toda a população que tem letramento racial, ela vai identificar o racismo, seja ele explícito ou velado. Como eu tenho uma leitura muito boa sobre, eu vejo racismo e não vejo de forma velada como algumas pessoas veem, porque a leitura que eu tenho, a consciência racial que eu tenho, faz com que eu venha perceber o racismo impregnado em algumas falas, em algumas ações, né? E aí... E deixa de ser velado. Porque quando você fala que é velado, agora eu entendi o que ela quis dizer. Olha, a gente vai acompanhando, né? É uma forma de você naturalizar. É velado. Exatamente. E aí, um dia desse, vai fazer um mês. Né? E eu sempre via minha colega de trabalho fazendo caras e bocas em relação a mim. E aquilo estava me incomodando. Até que um outro colega também percebeu e falou pra mim. E eu chamei ela. Fiz assim, como se eu estivesse aqui conversando com vocês. Coloquei a minha cadeira aqui, coloquei a cadeira dela ao outro lado e fiquei de frente para ela. E eu perguntei o seguinte para ela. O que há em mim que te incomoda tanto? Ela não respondeu. O que há em mim que te incomoda tanto? Ela nada. Eu disse, sim. O que há em mim que te incomoda tanto? Eu não gosto da forma que você fala. Você fala alto demais. Entende? Não entendo, colega. Sabe por que eu não entendo? Porque isso é minha identidade. Sabe por que eu não entendo? Porque eu sou uma mulher política. Sabe por que eu não entendo? Porque eu sou mulher empoderada. Sabe por que eu não entendo, colega? Porque você achou e acha que eu estou aqui para te servir. Sabe por que eu não entendo, colega? Porque eu não estou aqui num espaço para ser de subserviência sua e de nenhum outro. Sabe por que eu não entendo, colega? Porque você acha que eu estou aqui para abaixar a cabeça para você. Você não esperava ter uma mulher preta igual a mim, falando de igual para igual, tendo o mesmo tom de autoridade como as outras pessoas têm. Por que a outra colega, outra mulher branca, né? Sim. Você nunca disse que ela é agressiva, que o som da voz dela é agressivo. E por que o meu tem que ser? Ela, não, Julia, você está entendendo errado. Eu digo, não estou entendendo errado, estou entendendo certo. Sabe o nome que a gente dá para isso? Racismo. Ela, não, me desculpa, isso não vai mais acontecer. Eu digo, espero que não aconteça mesmo. Sabe por quê, colega? Se acontecer de novo, eu vou lhe expor. Ela, eu vou, colega. Vou te constranger, porque é isso que a gente faz com racista. A gente constrange. E você vai ver eu lindamente elegante te constrangendo na frente de todo mundo, sem nenhum pingo de receio. Porque eu não tenho receio, Michele, de constranger. Não tenho, Michele. Sabe por quê? Eu não tenho que viver as dores diariamente e achar que isso tá legal. Sim. Eu não tenho que viver as dores diariamente e naturalizar. Então, pronto. Racista, ele tem que ser constrangido. Sim. E aí eu falei pra essa colega, ela me pediu desculpas por diversas vezes, né, na fala dela. Falei pra ela, sim, desculpa, espero que isso não aconteça mais, porque você já tá ciente
caso do venha que vai acontecer. Você vai ser constrangida na maior finesia por mim, porque eu sei ser, né? Na frente de todo mundo. Aí ela, tá bom, Júlia, eu agradeço. Aí ela foi até compreensiva. Eu agradeço por você ter me comunicado, tá? Como eu gosto de me constranger na frente de todo mundo. Imagine, Michele quer dizer que eu, uma mulher negra, baiana, né? Com todo o axé do mundo. Que tem toda uma trajetória, toda uma cultura, toda uma identidade. Quer dizer que eu vou ter que me reprimir para fazer com que a minha colega se sinta bem. Vou ter que perder a minha identidade para que minha colega se sinta bem. Vou ter que deixar de existir para que minha colega se sinta bem. Porque ela está incomodada com o tom da minha voz, porque é agressiva, eu falo alto. Gente... Faça um favor, né? Mas eu vou te falar, é tóxico. Difícil. É muito difícil. E é isso que a Júlia... O que a Júlia disse... 53 minutos, gente, tá? Vamos caminhando no final. Isso que a Júlia disse é uma realidade nessa questão de cansaço. Eu me sinto muito cansada também, assim. Tudo tem que justificar, né? Justificar que você provar. Consegue fazer, sabe? Isso vai cansando a gente. Então, chega num ponto e fala, tá, ok. Muita gente, quando passa a situação que a pessoa aceitou, não é que ele aceitou, ele tá cansado. Então, ok. Nem sempre quando a gente cala, a gente consente. Sim, a gente encheu o saco. É bem isso, exatamente. Mas é isso. Olha, vamos extrair do seu conhecimento. Dá uma dica para quem está em casa, assistir algum filme, ler algum livro. Tem muitos livros bons, né? Eu gosto muito dos livros da Bell Hooks, da Angela Davis, da Conceição Evaristo, né? É necessário ter o letramento, né? Letramento racial, para a gente não ficar mais tendo que debater por algo que já deveria ser exterminado. Sabe? Se fosse já exterminado essas questões, a gente não estaria falando sobre isso. Outras coisas. Isso, outras questões, né? Então, Nilma Lino Gomes, né? Tem o livro dela, Sem Perder a Raiz. Tem Beleza Negra. Tem vários autores muito importantes para fazer essa questão das leituras, para ter esse conhecimento racial. Beleza, você falou como Beleza Negra. Beleza Negra. Então, essa é a dica. Beleza Negra, pode ser. É um livro... Tem uma colega... É a Ângela Cruz, alguma coisa assim. É Beleza Negra. Eu sei que é Ângela Cruz e uma outra escritora. Elas são como é que eu posso dizer, gente? Fugiu o nome da palavra. As organizadoras do livro. Ele é muito bom, ele fala sobre a questão da identidade, ele fala sobre a questão do cabelo crespo, ele fala a questão da aceitação. Esse livro, para mim, ele é muito importante. É uma boa dica. Beleza Negra. Beleza Negra. É um livro infantil? Não. Não, estou procurando aqui, mas tudo bem. Depois eu vou passar para vocês. E o que eu quero dizer como superação é dizer que a Júlia Rodrigues, da infância, com seus sonhos, porque ela é sonhadora e ela permanece sendo, não desistiu e não vai desistir e chegou onde chegou. A Júlia hoje é mestre, a Júlia hoje é concursada, né? A Júlia hoje tem o seu amor. Tem várias questões, né? Conseguiu. Militante, ativista mesmo, é militante, ativista. Ela conseguiu chegar onde ela gostaria e ela continua sonhando em galgar mais e mais e mais e mais. Então, o que eu quero dizer para quem nos ouve, quem nos vê, é que não desista. Nunca! Não pare de sonhar. É necessário sonhar. Pois o que me motiva, Michele e Cris, a estar aqui, a viver todos os dias, é o sonho. Eu sonho de uma forma que muitas vezes meu marido fala assim, ó, Preta, para de sonhar, porque ele vê que é algo muito, sabe? Eu digo assim, olha, não limite os meus sonhos. Você pode até limitar os seus, mas os meus não. Porque de onde eu saí, de onde eu estou, eu jamais posso limitar. Então, Michele, eu sou aquele tipo que sonha acordada mesmo e qualquer oportunidade que se tem, eu tô agarrando. Sabe? Porque eu digo assim, não, me deu essa oportunidade, eu já estou aqui. Quando vocês falaram assim, quando a Cris, né, me convidou junto com você para estar aqui, eu digo, lógico que eu vou. Vou falar
trazer a minha história. É uma história de superação, né? Dizer Inspiradora, que a gente pode, que a gente consegue a partir, né, de políticas públicas, a partir de incentivos de governo. Então, é isso. E de força de vontade, amiga, porque Ah, puta então, que pariu. Como diria a Rafaela, pomba que parica. Ela inventou esse Ai, gente, a gente fica muito grata. obrigada. A Júlia trouxe Agradeço. um brilho no nosso dia. Nossa, né, um Júlia? axé, gente, que Agradeço, delícia. Michele, agradeço a Cris, agradeço a todos os espectadores que nos assistem, as pessoas que nos ouvem. E gratidão. Gratidão por ter compartilhado um pouco da minha história com cada um. E dizer que superar as estatísticas foi um avanço. Dizer que superar as estatísticas não significa que a favela venceu, mas que eu venci e que espero que todos vençam. Possam vencer. Aí sim eu poderia dizer que a favela venceu. E para fazer isso, é um puxando a mão do outro para que tenhamos mais e mais e mais nossos nesses espaços. Com Gratidão. certeza. Maria. Gratidão Ai, que maravilhoso. é minha. Gente, eu quero fazer os últimos agradecimentos. Muito obrigada pelas suas dicas, pela sua história. Você... Júlia é Nossa, maravilhosa. Júlia, Potência, você é amiga. maravilhosa, é potência, é linda, é uma pantera. É uma Maravilhosa. pantera, bicho. E eu quero agradecer o estúdio 202 do Goiabeiras, que deixou a gente belíssima. Lindas, maravilhosas. Maravilhosas. Tanto o Ivan quanto a Daniela na Make, né? Sim. A Amanda da Criato Media Marketing. Você que precisa organizar as suas redes sociais, não deixe de contatar a Amanda, tá? E o Cast do Bom, que é esse lugar gostoso, maravilhoso, que você também pode fazer o seu podcast e levar conhecimento, informação, entretenimento, o que você quiser para o mundo, porque pela internet você vai pelo mundo. Chega no mundo. Lembrando rapidamente, que eu tenho 20 segundos, que nós estamos aos domingos, às 16 horas, no canal 27 TV Mato Grosso, e também às terças-feiras, às 22h30. Tá aí pra vocês. Sucesso. Beijo no coração, até semana que Beijo, vem. gente. Até a próxima.